Salve, salve, meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos ao canal TQSP, o canal Tinha Que Ser Preto, o canal que traz histórias inspiradoras para você. E para que a gente continue inspirando cada vez mais pessoas, curtam o nosso canal, compartilhem com os amigos e ativem as notificações, porque só assim nós seremos muito mais fortes. Hoje, o canal TQSP traz uma história de uma pessoa que vai aqui nos encantar. Nós estamos falando hoje de uma pessoa que é nascida no Gama, Distrito Federal. Ela é mulher, trans, negra, youtuber, artista visual, cantora, compositora, ativista da visibilidade LGBTQIA+, e hoje ela está aqui conosco porque, mais do que tudo, nós queremos respeito. E hoje, Rosa, ela está aqui para nos emprestar um pouquinho de sua luz. Fiz essa brincadeira com os nomes porque o canal TQSP de hoje recebe com muito carinho e com muito orgulho a minha querida Rosa Luz. Rosa, seja muito bem-vindo ao canal TQSP. Obrigado, Sandrão. Salve, salve, galera que acompanha o canal TQSP. Eu sou a Rosa Luz e estou muito feliz de estar aqui hoje. Vou compartilhar um pouco da minha história e bora, bora. Bem, essa é Rosa Luz e vocês vão conhecer um pouquinho da Rosa, um pouquinho do seu trabalho, ou melhor, dos seus trabalhos, né? Porque ela faz bastante coisa e hoje ela está aqui para nos inspirar com as suas histórias, né? História de vida, história de trabalho, história de luta. E a gente vai começar exatamente como a gente sempre começa, né? Querendo conhecer o nosso convidado pelo convidado. E aí, minha amiga, quem é Rosa Luz? Gente, boa pergunta. Essa é uma pergunta bem complexa e que eu acho que ainda está sendo construída, porque eu acho que eu sou uma pessoa complexa e acredito que todos nós somos e estamos construindo, né? Quem nós somos, acho que no decorrer da existência. E eu penso a Rosa Luz como uma performance. Meu nome é Rosa Maria, para quem não me conhece. E eu gosto de pensar a Rosa Luz como esse lugar da arte, da performance, da comunicação nas redes, na internet. Então, é como se fosse uma performance onde eu consigo me colocar nas redes sociais e colocar as questões que eu acredito que são importantes para ser debatidas. Então, acho que é por isso que o meu primeiro EP de rap se chama Rosa Maria, codinome Rosa Luz, porque brinca com essas fronteiras entre a performance, a ficção, a realidade e como eu utilizo da arte e da ficção para falar sobre temas que são reais para mim, sabe? Então, para mim, minha produção acho que sempre foi pautada nesse sentido. Aqui a gente está para falar de histórias positivas e eu fui uma pessoa que passei por muitas coisas que não necessariamente foram positivas, mas às vezes eu usei todas essas coisas, minhas dores, por exemplo, e transformei elas, coloquei ela na arte. Eu acho que a arte foi um processo de cura para mim, desde que eu comecei a produzir arte, que era na época que eu estava no ensino médio, assim. Com 17 anos eu me identifiquei artista e hoje eu tenho 25. Então está sendo uma jornada. Daqui 2 anos eu vou fazer 10 anos aí que eu estou produzindo arte. E eu tenho trabalhado com várias linguagens e tem sido uma boa jornada, porque eu tenho conseguido trabalhar com isso e me expressar também, me dialogar com outras pessoas, sabe? E eu acho que essas são algumas das funções da arte, sabe? Bacana, Rosa. E como é que foi esse processo? Quando é que surgiu Rosa Luz? Quando você se viu Rosa Luz? Sim, eu só vou bolar um tabaquinho, aquelas performances. Só para ficar mais gostosa a conversa aqui, gente. Aquelas. Então, Rosa Luz surgiu mais ou menos na época da universidade. Eu pesquisava performance e é isso, assim, eu estava no meu processo de transição, no meu processo de tentar entender quem eu era, de como vou contar para a sociedade que eu sou uma pessoa trans. Estava tendo todos esses dilemas. E aí a performance ela me ajudou muito nesses processos,
porque foi a primeira vez que eu coloquei uma peruca, que eu passei um batom, que eu me performei na sociedade, sabe? Eu lembro que uma vez eu fui fazer um trabalho de fotografia que envolvia muito fotografia e performance, e eu convidei uma garota, uma artista, Gisele Lima, aqui do Distrito Federal, para me maquiar. E ela me maquiou, assim, ficou maravilhoso. E eu lembro de me olhar no espelho e falar, caramba, eu nunca me senti tão bonita, tipo, eu nunca tinha me sentido eu mesma, saca? E nesse momento foi a primeira vez que eu me senti conectada comigo a partir de um elemento que muitas pessoas consideram fúteis, né? Que é a maquiagem, por exemplo. Enfim, e aí eu comecei a performar e brincar cada vez mais com essas fronteiras de gênero nesse processo de me conhecer e utilizando a arte como autoconhecimento. Era um primeiro momento da minha vida que eu estava tendo liberdade também para poder explorar essas coisas, porque eu venho de uma família muito conservadora, então a minha feminilidade foi algo que sempre foi, tipo, podado durante a minha infância, sempre foi tirada como chacota, então eu sempre tive que me fechar nesse processo. E quando eu cheguei na universidade, foi um processo ao contrário. Em vez de me fechar, eu desabrochei. E aí eu lembro que eu tinha pintado meu cabelo de rosa choque uma época. Meu nome no Facebook era um nome aleatório, porque eu venho de uma geração também que eu criava vários fakes, perfis assim aleatórios, sabe? Então eu tinha um outro nome nas redes sociais e pá. E eu lembro que eu fui para o Ceará e aí eu conheci uma pessoa aleatória no Ceará que me deu um apelido que era Rosade Juxed, que significava cabelo rosa em estoniano. E aí eu lembro de mudar meu nome para Rosade Juxed, que era a tradução de cabelo rosa nas redes sociais. E aí nesse processo, velho, quando tipo passou 3 meses, eu pensei, vou mudar de nome de novo no Facebook, mas que nome é esse? E aí meio que surgiu Rosa Luz, assim. Rosade, né? Já veio rosa. E luz, acho que foi uma parada que só veio, assim. Foi literalmente a iluminação. E aí foi muito nesse contexto das artes, sabe? Que surgiu Rosa Luz. Eu lembro que na época da universidade eu ganhei uma bolsa para ir para o Reino Unido. E eu fiquei 3 meses no Reino Unido. E foi um momento muito importante e especial para mim, porque eu apenas fui, assim. Eu lembro que na época não tinha ainda canal no YouTube, por exemplo. Então tive que fazer uma vaquinha, arrecadei R$ 800. E além desses R$ 800, consegui um apoio da universidade para ir e consegui as passagens de avião de um outro cara, que era um cara preto que estudava no curso, sabia do meu corre, mas tinha melhores condições de vida. Então ele me deu as passagens. E aí eu fui, fiquei 2 semanas, cheguei 2 semanas antes lá no Reino Unido do projeto começar, perdi meus documentos, foi uma aventura, porque eu Caraca. fiquei assim, ó, viajando o mundão, e como eu perdi meus cartão de crédito, eu tive que ficar pedindo comida por algum tempo até eu resolver esse problema do cartão de crédito no Brasil. Mas foi Caramba. uma ótima experiência. E lá, nesse período que eu estava sem lugar para ficar, cheguei 2 semanas antes do projeto começar, eu conheci outros artistas e eles me hospedaram na casa deles. E eu lembro que quando eu cheguei na casa deles, assim, a pessoa que me recebeu, ela perguntou: como você quer que eu te chame, ele ou ela? E aquilo foi um processo assim que para mim foi muito mágico, assim, foi um momento que você olha assim e passa um filme na sua vida em poucos segundos, sabe? Porque eu realmente foi a primeira vez que alguém me perguntou e eu me senti humanizada. Uhum. E realmente eu parei, olhei para dentro de mim e pensei como eu quero que as pessoas me tratem, sabe? Porque sempre foi uma imposição de como as pessoas deveriam me tratar. Mas nesse momento, em um outro contexto, essa pessoa perguntou isso e foi muito sensível. E era um homem hétero cisgênero, assim, de onde a gente às vezes menos espera. E aí eu pensei e falei, ah, ela. E aí ele, ah, beleza, então. Então começou a me tratar no feminino e me chamar de Rosa. E aí eu lembro que eu entrei no quarto, assim, me olhei no espelho, e aí eu entendi tudo, saca? Porque eu acho que o meu processo não foi primeiro falar, eu sou uma mulher trans e depois transicionar, sabe? Ele só aconteceu e no final eu falei, caramba, entendi. Eu sou uma mulher trans. E é um pouco isso. É, o que acontece, né, é que nós vivemos num mundo ainda muito machista, né, muito preconceituoso, Sim. e principalmente a minha geração, ela também é muito preconceituosa, muito machista, né? E a gente vive, com o passar dos anos, um processo de evolução e desconstrução desse machismo, desse preconceito, e é algo que a gente ainda vive brigando por isso, porque quando nascemos, nós fomos programados a ser de uma determinada maneira. E mudar tudo isso de repente é algo muito difícil, né? É algo muito complicado.
né? Mas a gente está vivendo aí em constante transformação, em constante desconstrução e construindo algo novo, né? E é por isso que você está aqui hoje, para nos ajudar a desconstruir e a construir o novo. Isso, pô, é muito gratificante, Rosa, essa sua história. E Massa. agora vamos falar um pouquinho do seu trabalho, né? De um deles, por enquanto. Uhum. Eu andei vendo os seus trabalhos de arte visuais, né? E são trabalhos muito fortes, né? Os trabalhos com fotografia. E como é que surgiu a fotografia? Como é que você entrou nesse querer mostrar o seu mundo através da arte, utilizando a fotografia? Então, quando eu era caloura, a primeira matéria, uma das primeiras matérias que eu fiz na universidade, eu estudei História da Arte na UNB, entrei em 2013. E aí, uma das primeiras matérias que eu fiz foi Fundamentos da Linguagem Visual, com Ruth Souza. E ela é uma mulher que não é branca, uma professora maravilhosa que trabalha com fotografia. E ela me inspirou muito nesse sentido. Mas lá foi a primeira vez que a gente começou a produzir e experimentar em várias linguagens. Então, a gente trabalhava os fundamentos da linguagem visual, tipo ponto, a linha, e tentava expandir esses conceitos em linguagens artísticas, independente de quais linguagens fossem essas. Tipo, como eu posso criar o maior ponto e o menor ponto baseado na superfície que eu tenho, sabe? O que que é esse maior ponto e o menor ponto? E isso já virava uma obra, sabe? Então era nessa linha de pesquisa que se tratava essa matéria. E eu lembro que na época eu queria muito, sei lá, explorar pintura, explorar tipo linguagens assim, só que eu não tinha muita grana para investir nesses materiais. O que eu tinha era mais a câmera do meu celular, sabe? E basicamente isso. E aí foi quando eu comecei a tipo explorar fotografia com os materiais que eu tinha e utilizando às vezes as coisas que são consideradas defeito ao meu favor. Por exemplo, qualidade, né? Porque eu não tinha muita qualidade para fotografar, mas eu incorporava isso nos meus autorretratos. E aí eu comecei produzindo autorretrato. Era muito performático esse autorretrato, porque eu colocava a câmera no tripé, ou o celularzinho no tripé, programava lá 10 segundos e ia para frente da câmera. E tinha esses 10 segundos para, tipo, pá, fazer uma pose, alguma coisa. E esses 10 segundos eram importantes porque era sempre aleatório e essas poses sempre mostravam algo de mim. Então, o autorretrato me ajudou também nesse processo de autoconhecimento, sabe? De eu me conhecer, de eu entender o que me pertencia e o que não me pertencia, sabe? Muito nessa questão de identidade mesmo e brincar com todos esses elementos, como eu estava muito nesse processo de entender minha identidade de gênero e tal. A pergunta era muito sobre isso, né? Como que a fotografia entrou na minha vida. E Aham. aí eu continuo produzindo fotografia até hoje, muito nesse sentido, assim, acredito que continuo produzindo autorretrato, mas tenho utilizado outras plataformas, né, tipo Instagram, por exemplo, para divulgar e todas essas coisas, mas também tenho participado de algumas exposições artísticas com fotografia, tipo, eu fiz uma fotografia chamada E se a arte fosse travesti, por exemplo, que circulou bastante aí na sociedade, já colei em evento que a galera fez adesivo, alguns rolês anarquistas que a galera também imprimiu, grudou, e também foi capa da Select. Mas, para além dessa fotografia, trabalho com outras fotografias também. Acho que a fotografia, para mim, é uma linguagem muito foda, sabe? Aham. Gosto muito. E eu acho que está presente também na linguagem do vídeo, porque quando você trabalha com vídeo, você tem que ter uma visão fotográfica, né? Às vezes, quando você vai, sei lá, aplicar para uma universidade, se uma pessoa for aplicar para uma universidade na gringa, eles vão pedir um portfólio de cinema que é tipo metade vídeo e metade fotografia, para eles saberem como é essa questão da visualidade. Se você faz uma boa composição na fotografia, você vai fazer uma boa composição no vídeo, sabe? Então, acho que tem tudo a ver com o que eu trabalho atualmente. Pô, você comentou aí por alto duas perguntas que eu fiz, preparei aqui para te fazer e eu vou fazê-las, bem porque Bora você já tenha nessa. comentado aí sobre elas. Exatamente sobre esses seus trabalhos com fotografia, né? Então, você está sempre imerso nessas fotografias, né? Então, como é que é querer dizer algo com uma fotografia e estar imerso nessa fotografia? É muito difícil, às vezes, estar imersa no meu processo, saca? Porque
sei lá, tipo, eu trabalho com a minha imagem e às vezes eu brinco com as fronteiras dessa imagem em diferentes contextos. E nem sempre isso é algo que me faz estar num contexto seguro ou confortável, sabe? Por exemplo, teve uma época que eu tinha um coletivo de performance, participava de um coletivo de performance chamado Algodão Choque. E a gente trazia muito performances baseadas na radicalidade, no improviso, inspiradas em movimentos como o movimento pós-pornô, que coloca o nosso corpo, coloca a nudez enquanto elemento, um elemento que não é necessariamente um objeto, como a pornografia historicamente colocou corpos trans, por exemplo. E aí eu participei com esse coletivo de um festival na Universidade de Brasília de performance, e eu lembro que a gente foi para um campus e começou a fazer a nossa performance, que era uma performance onde a gente improvisava ações, movimentos e muito envolvendo nudez, mas o público podia a qualquer momento bater numa panela que tinha lá e a gente mudava completamente a ação. Uhum. Então, se a gente estava todo mundo ficando nuas e a galera não estivesse gostando, eles podiam bater na panela e a gente mudava a ação. Mas o que aconteceu no dia da performance foi a galera só ficar observando e depois denunciar. Então, tipo, eu fui denunciada por ato obsceno, por exemplo, porque os estudantes desse campus eram estudantes bem conservadores e eles se reuniram para fazer uma abaixo-assinada e me denunciar por ato obsceno, saca? Uhum. Então, às vezes, é bem complicado, porque eu estava colocando meu corpo ali num objeto artístico, tipo aquele momento que a gente se desliga e entra num processo performático para tentar passar uma mensagem, mas às vezes as pessoas não entendem isso, saca? Então, pode ser conflitante. Teve uma época também que a gente fez uma performance no Museu da República, aqui em Brasília, que a gente entrou num museu, estava tendo uma mostra de fotografia, que se chamava O Feminino e a Fotografia. Eu estava participando dessa fotografia e eu era uma das poucas, eu acho que eu era a única mulher trans participando, a única pessoa trazendo um autorretrato, e a maioria dos fotógrafos eram homens brancos que pensavam feminilidade de uma maneira muito romantizada. Tinha fotografias lá que era tipo caras segurando uma moça segurando uma maçã com batom vermelho. E isso era a representatividade de feminilidade construída de uma forma bastante clichê, né? E a gente entrou performando, por exemplo, Derrubei Vinha no Carpete, tinha várias galeras, e eu lembro que muita gente começou a nos atacar, sabe? Do tipo, tem crianças aqui. E era muito naquela época que estava tendo esse boom, né? Das perseguições envolvendo artistas LGBTs, Uhum. artistas marginalizados, artistas negros que trabalham com essas intersecções. Então, às vezes é desafiador, mas eu gosto de brincar com essas fronteiras o tempo todo e também pode nos ajudar, sabe? Quando a gente se distancia, sabe? Por isso que eu falo que a Rosa Luz é esse lugar da performance nas redes sociais, mas existe eu, Rosa Maria, né? Tipo, a pessoa que está por trás de tudo, a pessoa que não é só a que vai fazer o vlog, vai se expor, sabe? Também está que planeja, que negocia, que estuda, que tem sentimentos, sabe? Então, é tudo muito subjetivo e eu tenho que aprender a lidar com isso o tempo todo, sabe? Por exemplo, no Instagram, atualmente, eu tenho postado muitas posts, sei lá, que eu tô só de biquíni, ou usando um harness, ou coisas assim. E, sei lá, acaba entrando num lugar muito de hipersexualização, por exemplo. E, para mim, é muito exercício para entender que eu não sou apenas o meu corpo, sabe? Mas que eu posso me colocar da forma que eu quiser. Eu tenho o direito de me sentir gostosa, eu tenho o direito de compartilhar o meu corpo, sabe, para as pessoas. Mas eu sinto que ainda existe muitos tabus. Por Exato. exemplo, eu faço polidense e sei lá, muitas garotas que fazem polidense também sentem esse tabu envolvendo tipo o corpo delas e a forma que as pessoas recebem, sabe? Quando a gente se coloca de certas formas. Eu acho que a rede social ela tem um perigo porque as pessoas elas não têm um limite nas redes sociais. Foi a coisa que eu falei logo no início aqui, quando eu te apresentei, o que a gente quer é respeito. Então, de repente, se eu vejo algo que você postou e eu não gostei, o que eu faço, estou falando por mim, é ignorar. Né? Mas Sim, tem muita gente que prefere ofender, ameaçar, e isso às vezes demanda um desgaste grande para você manter a sua posição, um gasto de energia que de repente seria desnecessário. Você colocou algo que você se sentia no momento, algo que te fez bem num determinado momento, então você expôs algo que você achou que deveria expor.
Então, se alguém não concorda com isso, fica a dica aí, ignora simplesmente, né? Porque Sim, o que a gente vê é uma selvageria nas redes sociais, né? Uma série de ataques quando você fala alguma coisa que contraria alguém ou que algo que alguém não gosta, você vê que é, é selvagem, é uma guerra. E você, às vezes, tem que defender o seu ponto de vista, às vezes é melhor você que postou aquilo ignorar, ou até, às vezes, excluir aquela publicação por causa de um transtorno que outras pessoas ignorantes causam nas nossas postagens aí. Né? E sim. só queria deixar aqui bem claro o que a gente quer é respeito. Então, se não Eu concorda, concordo super. Eu ignora, acho que ignora. eu acho que é isso mesmo. Eu acredito que estamos num processo de construção e desconstrução constantes, né? E é muito importante. Só esperar um pouquinho que tem gente passando. Acho, não sei se está pegando aí o áudio, aquelas produtora. Aqui eu tenho o carro do ovo, o carro que passa Aqui daqui a pouco. também. Passa até cavalo aqui. Esses dias eu estava fazendo uma gravação, eu tive que interromper porque estava passando um cavalo. E realmente a pessoa atrás ouvindo o cavalo passando. Mas, enfim, eu acredito que a gente é muito novo, né? As redes sociais, esse impacto nos meios de comunicação, da gente estar se comunicando agora de uma forma muito mais abrangente. Acredito que as novas gerações e as gerações anteriores também estão tendo muito mais acesso à informação. Então, acredito que a gente está num momento onde não é mais justificável a gente dizer que não entende, que não sabe das coisas, porque, né, nada que um Google não resolva. Mas é isso, eu acredito que também é sobre cultura, e eu acredito que a gente tem possibilidades de, no futuro, a gente ter uma cultura que seja mais respeitosa para todo mundo, e eu acho que de todos os lados. Eu, por exemplo, já trabalhei muito com radicalidade nas artes, uma perspectiva muito anarquista, e isso às vezes incomoda muitas pessoas, porque tem gente que não entende essas fronteiras da arte. Tem muitas pessoas que acreditam que a arte está associada ao belo. Eu já acredito que a arte pode ter função de questionar a sociedade. Acho que a arte não precisa ser necessariamente bonita, sabe? Eu acho que ela pode ser, tipo, radical, feia, escrota, pode exprimir vários sentimentos, sabe? E eu gosto de explorar todos esses sentimentos, e às vezes isso é complicado quando a gente pensa que existe também um mercado de arte, né? São nesses momentos que a gente vê, sei lá, o racismo institucional acontecendo, a transfobia institucional acontecendo, sabe? Quando muitas pessoas acham que nós somos uma caixinha. Então, no meu caso, muitas vezes eu sou a caixinha, né, da mulher trans, negra, periférica, artista. E isso, às vezes, acaba muitas vezes limitando o meu corpo também, porque eu sou muito mais do que isso, e todas nós somos muito mais do que isso, né? Então, às vezes, a sociedade espera que a gente vá se comportar de um jeito e a gente vai se comportar de outro jeito, porque existem subjetividades, né? Todas nós somos pessoas. E eu acho que o meu trabalho é muito sobre isso, sobre mostrar a pluralidade, mostrar a proporcionalidade, sabe? Mostrar que nós somos seres humanos também, sabe? Porque o quanto de gente que não tem visão estereotipada sobre o que é ser travesti, quanto de pessoa não trata a gente no masculino, saca? Mesmo, tipo, a gente tendo toda a nossa subjetividade. É só pesquisar no Google travesti negra para ver o que vai acontecer. Tipo, vai aparecer pornografia, sendo que poderia aparecer outras narrativas, sabe? Então é por isso que eu tenho trabalhado muito para humanizar as nossas existências. E é um desafio, porque também a gente vive nessa sociedade binarista, né? Que tem esse binarismo de gênero que diz que homem tem que estar aqui, mulher tem que estar aqui. E esse comportamento identitário está muito conectado com a colonização. Tipo, antes da colonização, vários povos indígenas entendiam o gênero a partir de outras perspectivas, por exemplo. Então, esse binarismo de gênero também é uma perspectiva do branco, né? O binário, o certo e o errado, o bem e o mal, o céu e o inferno, né? E eu acho que a gente tem que vencer essas categorias, porque o ser humano é plural, né? Dá para sentir no nosso corpo. Existem pessoas intersexuais, por exemplo, que são pessoas que nascem com genitálias que não são necessariamente uma vagina ou um pênis, ou pode ser os dois. Muito subjetivo. Pode nascer com vagina e, sei lá, ter cromossomos que remetem ao que é considerado masculino. E o número de pessoas intersexuais é 1 a cada 4 pessoas no mundo e a gente não sabe disso. Então, eu me pergunto o porquê, né? E eu acredito também que as pessoas intersexuais, elas são essa conexão entre, sei lá,
identidades de gênero, que às vezes são construídas de forma mais subjetiva, socialmente, e a ciência, a natureza, sabe? Isso. Você falou uma questão dos travestis, né? Eu acho que mesmo É, das travestis, só uma Oh, correção. obrigado por corrigir minha fala. Das travestis, você colocou aí uma questão das travestis, mesmo com toda a evolução, mesmo com as redes sociais, eu acho que o espaço ainda é muito pequeno, né? Até mesmo para conhecimento, como a gente estava conversando, né? A gente está no processo de construção e desconstrução. Eu acho que com todas essas novidades que temos, das redes sociais, de tudo, eu acho que, a título de conhecimento, eu acho que o espaço que é destinado às travestis ainda é muito pequeno, até para que a gente possa conhecer mais esse mundo, né? Que para mim não é muito conhecido e estou começando a conhecer um pouco melhor, né? E você me ajudando a entender um pouco melhor esse mundo. Então, eu acho que falta ainda um espaço para divulgação. Divulgação não seria o termo, mas para que vocês que fossem colocados no mundo aqui. Ó. Esse é o nosso mundo. Nosso mundo onde estão imersos todos, não estou falando só as travestis, né? Então, sem Sim. separações. Mas eu acho que falta algo para inserir as travestis nesse ambiente, porque com toda essa melhora de entendimento, de lutas, ainda são deixadas à parte da sociedade, ainda são marginalizadas, não é? Ainda há Sim. uma marginalização, né? Com Então, certeza. Eu acredito que o grande ponto que falta são políticas públicas para que a gente possa se inserir na sociedade, sabe? Enquanto pessoas que são dignas de existir, porque nós existimos e nós estamos aqui. Mas as pessoas não entendem, né? Onde é que estão as travestis? Porque, em geral, a gente está na noite, a gente está nas ruas, a gente está nas esquinas, porque a gente ainda precisa percorrer um longo caminho nesse sentido de direitos mesmo, direitos humanos, sabe? uhum. É muito complicado, tipo, estou aqui para falar sobre coisas positivas, mas ao mesmo tempo é importante falar sobre a nossa realidade, né? Onde Lógico. 90% de nós está na prostituição, nossa expectativa de vida é 35 anos em comparação a pessoas cisgêneros, né? Que são pessoas que não são trans ou travestis. Então, enquanto pessoas trans vivem 35 anos, pessoas como você vivem 75 anos, a média, sabe? E eu acho que isso reflete na nossa qualidade de vida, né? Tipo, as pessoas estão nos matando. Também tem uma pesquisa que diz que o Brasil é o país que mais consome por pornografia trans. Então, eu costumo sempre dizer, em vários lugares, que o mesmo cara que nos assedia é o cara que nos mata. Então, tem toda essa problemática de assédio, da gente ser vistas apenas como objeto. Tipo, aqui na minha quebrada eu tenho uma lista, tipo, metade dos caras casados acho que querem transar comigo, saca? E é complicado, mas essa é a realidade. Complicado no sentido de que muitas vezes a gente só é vista nesse sentido de quatro paredes, do sexo mesmo, e é isso, casual e vai embora, saca? Mas nunca somos vistas de maneira humanizada, sabe? Uhum. Então a minha luta é muito para que a gente possa se inserir no mercado de trabalho, porque às vezes a gente acaba na prostituição não por escolha, mas porque a gente não tem, sei lá, oportunidades mesmo de Oportunidade. trabalho na vida. Então, acho que é muito sobre isso, sobre a gente dialogar, sobre conversar, sobre quebrar esses estigmas, ter uma visão de mundo que não seja essa visão binarista, colonizadora, cristã, sabe? Porque eu acho que todas essas visões que acabam atrapalhando a nossa existência, sabe? Porque para muitas pessoas, por exemplo, existem pessoas que são evangélicas conservadoras, não estou generalizando e falando que é todo mundo, mas muitos deles, por exemplo, acabam pegando as suas ideologias e aplicando em cima dos nossos corpos. Então, quantas pessoas não acreditam que eu vou para o inferno, que eu não sou digna, que eu estou possuída, sabe? E tudo isso acaba ferindo os meus direitos por conta de dogmas religiosos. E eu acho que isso é algo muito ultrapassado, né? Para mim, isso é medieval, da era medieval lá de século XVIII, sabe? Para trás. Ô, Rosa, Sim. agora eu queria Falo falar, demais, né, Sandrão? nada, você está esclarecendo e é isso que essa é a nossa função aqui. E, Massa. como eu disse, aqui é a sua voz. Queria falar sobre algo que você também comentou um pouco tempo atrás,
Na sua foto, se a arte fosse travesti, de Sim, 2016, né? Que eu acho pica das galáxias, mega. Achei massa, muito, muito mega mesmo, muito bacana a foto. Aí eu vos top. pergunto, quando você teve a ideia, né? Qual é o significado dessa foto? Então, é muito um significado aberto, sabe? Eu, enquanto artista, eu gosto muito de trazer o questionamento nas minhas obras e que faça as pessoas pensarem. E eu acredito que quando a gente apresenta uma obra é muito subjetiva a leitura, porque cada pessoa vai ver algo. Então tem muita gente que ainda, sei lá, acha que travesti é homem que se veste de mulher. Essa pessoa talvez quando vê essa imagem vai levar ela para outros lugares. Mas tem pessoas que já sabem de toda a nossa história, de toda a nossa realidade, sabe que travesti não é homem que se veste de mulher, e sim uma identidade de gênero, como ser homem, como ser mulher, também existe a travesti. As travestis, né? Travestilidade também é um espectro, porque somos várias. Tem travesti que toma hormônio, tem travesti que não toma hormônio, tem travesti que tem silicone, tem travesti que não tem silicone. É muito subjetivo. Então é muito importante também falar sobre travestilidades, assim como a gente fala de masculinidades e também de mulheridades, né? Vários Hum. tipos de construção de o que significa ser mulher. E tem travestis também que se identificam tanto como travestis e quanto mulher. E eu acredito que todas essas identidades de gênero que foram marginalizadas, historicamente também elas foram apagadas nesse processo de construção de história. Então, essa fotografia é muito sobre isso, sobre questionar o lugar das travestis na história da arte, mas não só na história da arte, como na sociedade, porque é tudo um reflexo, né? A história é um reflexo Uhum. da vida. Então, é muito sobre isso essa fotografia, questionar sobre os nossos espaços. Ela surgiu muito num contexto em conexão com outras travestis. Então, tem uma professora e escritora que chama Amara Moira, que ela tem um livro que se chama E Se Eu Fosse Puta? Depois vocês pesquisem se vocês não conhecem. E aí, na época, em 2016, ela estava lançando esse livro nas universidades Brasil afora. E esse livro, E Se Eu Fosse Puta, né? Ela convidou aqui em Brasília eu e mais uma outra travesti, a Área Rita, para a gente poder dialogar sobre esse tema, o tema das travestis nas artes. E aí foram nós três na UNB, num anfiteatro, dialogar sobre esse tema no lançamento do livro dela e tal. E para esse contexto eu pensei, vou produzir uma obra que fale sobre tudo isso que a gente está pensando. E aí foi quando eu criei E Se a Arte Fosse Travesti. É mais ou menos isso. E você já tem uma resposta para essa pergunta? Então, eu acredito que se a arte fosse travesti, a gente estaria numa sociedade que fosse mais justa, onde as pessoas teriam referências de pessoas travestis em todos os campos da sociedade e também nas artes, em várias linguagens das artes. Eu acho que seria uma sociedade mais diversa e mais plural, onde não fosse tabu a gente ser quem a gente é, onde as pessoas conseguissem nos respeitar, mesmo que a gente, sem que a gente precisasse o tempo todo ficar cobrando, sabe, esse respeito. Eu acredito que seria uma sociedade que seria mais antirracista, antifascista, porque eu acho que está tudo conectado, sabe? As pessoas trans que mais sofrem são as pessoas trans negras, pobres e periféricas, sabe? Por conta de toda essa questão de interseccionalidade mesmo, sabe? De como as opressões podem se mesclar, sabe? Dependendo de onde você ocupa nessa sociedade. Então é isso, eu acho que se a gente vivesse numa sociedade onde a arte fosse mais travesti, eu acho que é mais nesse sentido, para mim, Uhum. de ter pessoas trans e travestis inseridas na sociedade, visibilizadas e se expressando, sabe, de uma forma que seja digna. Eu cresci tendo referências de pessoas cis, pessoas como você, que se identifica com o gênero que foi imposto quando você nasceu. E eu acredito que pessoas cisgêneros também podem, tipo, se influenciar por pessoas trans, sabe? Ter Uhum. a gente como referência, sabe? Porque eu acho que isso é só um detalhe, sabe? Eu e Uhum. você, tipo, eu me identifico muito com você pelas questões de raça, por exemplo. Eu acho que a gente tem muitas coisas em comum, apesar de termos coisas que são diferentes. E eu acho que é por isso que eu continuo dialogando, fazendo esse trabalho de comunicação, mesmo sendo cansativo, mesmo tendo, tipo, muitas vezes feedbacks negativos, né? Eu aprendi a não focar tanto nas respostas negativas, porque a sociedade é racista, a sociedade é transfóbica, então eu acho que isso vai acontecer, né? Uhum. Então, estou focando muito mais em quem está disposto a dialogar, a trocar, sabe? Porque é isso. É isso que vai fazer com que a gente continue existindo. E eu só quero existir mais do que
35 anos, É gente. muito mais. Vamos aumentar Pois essa é, eu expectativa aí, pô. quero ser uma senhorinha, gente. Chegar lá quase no 100. Será? Tomara. Então, agora vamos falar um pouquinho do seu canal. Sim. Eu sei que você criou o canal a princípio, né? Era para aproximar o seu trabalho da periferia, né? Sim. E então, com base nisso, como é que está a tua relação do canal e periferia? Como é que está essa interação? Está fluindo da maneira que Então, você planejou, como você esperava? eu acho que são processos, são altos e baixos, né? Tipo, eu acho que é Uhum. uma luta constante. Porque eu acho que muitas pessoas ainda não têm acesso à internet, né? Então, eu acredito que tem muitas pessoas pobres e periféricas que têm acesso aos meus conteúdos. E eu acho que muita gente se identifica nessa perspectiva. Eu acho que tem muitas mulheres também, feministas, mulheres que não são necessariamente periféricas, mas que são aliadas e que ajudam nesse trabalho também, sabe? Que seguem o meu canal. Eu tenho um público muito diverso, assim, de homens e mulheres entre 18 a 34 anos, 54% mulher, os outros por cento homens, sabe? Então é bem equilibrado, Uhum. assim. Fora as pessoas que assistem e não se inscrevem, saca? E as pessoas não binárias também, pessoas trans, pessoas que têm outras identidades. Eu acredito que hoje a minha luta maior e o que eu gostaria de ver era um Brasil onde as pessoas pobres e mais marginalizadas tivessem acesso à internet e para isso a gente tem que falar de coisas que envolvem política mesmo, né? Tipo, mais da metade da população atualmente está passando fome, então é bem complicado todas essas questões e eu tento trazer sempre essa realidade, ser sempre sincera com o meu público em relação ao que está acontecendo. Então eu acredito que sim, eu estou dialogando mais com pessoas periféricas, porque quando eu produzi arte no começo era muito no contexto da universidade e das galerias de arte, e eu me pergunto quem são as pessoas que visitam galerias de arte hoje em dia, né? O famoso cubo branco, né? Tem vários textos sobre isso. Esse espaço que é dito neutro, mas que não é nada neutro, né? Tipo, mesmo um espaço que é uma parede branca, ela passa uma mensagem. E, sei lá, a primeira vez que eu entrei numa galeria, eu tinha 17 anos de idade. Então, eu comecei a ter esses Uhum. conflitos de minha arte não está chegando em quem eu gostaria que chegasse. E hoje em dia eu acho que chega mais, por conta da internet e por conta de outros trabalhos que eu faço, como rap. Eu acho que o rap é uma linguagem periférica assim que me conecta com os meus de uma maneira que transcende qualquer preconceito. Tipo, atualmente eu estou trabalhando no meu segundo EP e eu estou trazendo muita performance da piranha nesse EP. Uhum. É algo muito explícito, não recomendado para menores de 18 anos. E estou produzindo com os manos aqui da minha quebrada, por exemplo, pessoas que às vezes a sociedade nem vai imaginar que a gente poderia estar conectados produzindo. Porque são Uhum. homens héteros, negros, periféricos, marginalizados, do rolê do rap, mas eles, sei lá, me tratam muito melhor do que, tipo, várias galeras estudadas, acadêmicas e tal. Então, para mim é muito sobre isso também. Show. E então vamos falar sobre isso aí. Então, Massa. agora vamos falar da cantora, compositora. E como é Por que. favor. Qual é a sua história nesse mundo do rap? Que Gente, que bom eu que... adoro rap. Massa. Que bom que o Sandrão perguntou isso, porque muitas vezes a gente, quando eu dou entrevista, eu fico só falando sobre a pauta da transexualidade, mas eu amo falar sobre rap, sobre música. E eu tenho feito, rap desde 2015. Então já tem alguns aninhos aí, né? Tipo, 6 anos que eu tô nessa caminhada. Aí eu lancei o meu primeiro EP em 2017, Rosa Maria, codinome Rosa Luz. E é um disco que eu falo muito sobre processos de vida, sobre ideologias também, como eu sonhava um mundo, sabe? Falo muito sobre transexualidade e tal. E de lá para cá, eu lancei mais uns 6 singles. Atualmente, eu tenho umas 15 músicas nas plataformas. Só pesquisar Rosa, ROS4, nas plataformas de músicas, que vocês vão conhecer esses sons. E para mim é um processo mesmo, sabe? De me expressar. Eu escrevia muita poesia quando era criança e adolescente, assim. E cresci num contexto onde, desde pequena, eu estava ouvindo funk, ouvindo rap. Então gostava muito, sabe? E aí na época da faculdade eu comecei a fazer performance, né, como eu falei mais cedo, e participar de coletivos que faziam música a partir do improviso, um improviso bem abstrato. E aí foi quando eu comecei a cantar. E aí para chegar no rap foi um pulo assim, porque eu já escrevi as poesias, tinha as referências das músicas instrumentais
eletrônicas, né? E aí é meio que isso. Atualmente eu estou aprendendo também o processo de produção musical para produzir meus próprios beats no futuro, produzir outras galeras, tem um pouco dessa vontade, mas algo muito lado B mesmo, sabe? Muito underground, independente. É uma das linguagens que eu encontrei para poder me expressar, sabe? Colocar para fora vários sentimentos. E é isso. Gosto muito do rolê do rap. E a música, ela é uma maneira de quem compõe se expressar. E eu acho que o rap, né, assim como o funk, ele é uma maneira de se expressar, mas é uma maneira de você se comunicar com a galera da periferia, né, a galera das comunidades, a galera das favelas. Então é uma Sim, linguagem hoje ainda marginalizada, mas é, já sendo reconhecida, né, e cada total. vez mais forte o rap, né? E então eu acho que é uma linguagem que eu aprendi a admirar. Eu comecei a curtir o rap em 2000, acho, em 2000. E a primeira vez que eu ouvi, para mim não foi uma linguagem muito agradável. Uhum. Eu ouvia muito rock, MPB, então eu ouvi, eu achava que a linguagem não era uma linguagem adequada. Uhum. Mas aí, começando a ouvir mais, prestar atenção nas letras, aí eu fui começando a compreender que o rap nada mais é do que você falar da tua realidade, contar a tua história, mostrar o que você vê e que os outros não veem. E que Com às vezes, certeza. e que, às vezes isso não soa bem aos olhos e aos ouvidos de quem ouve, porque ele não vive aquela vida na comunidade, não sabe como é o cotidiano da favela, né, das quebradas. Então, eu acho por isso, por ela não falar da elite, né, dela falar da comunidade, eu acho que a princípio ela sofreu uma discriminação forte, mas eu acho que ela está vencendo essa discriminação, o rap está ficando cada vez mais forte. E hoje a minha playlist basicamente 60% rap, hip hop. Eu adoro muito mesmo, muito mesmo. Pois é, eu sou suspeita para falar também, porque minha playlist é quase 100% rap aqui do Brasil. Tenho escutado muito É, lo-fi também. eu, E eu acredito que a gente está mudando um pouco isso mesmo. Eu acho que o rap faz parte de uma cultura, né? Que é a cultura hip hop. E eu acho que é importante a gente sempre pautar e contar essa história, que é uma história marginalizada, é uma história do povo preto, da galera que está na periferia. Eu acho que a marginalização do rap atualmente me lembra muito a marginalização de outras linguagens artísticas no período histórico mesmo, sabe? Quantas outras músicas, né, não já foram marginalizadas e atualmente são aceitas pela branquitude, digamos assim. Então, acredito que é muito sobre falar sobre cultura hip hop, sobre os elementos da cultura hip hop, né? O grafite, o picho, as rimas, o freestyle, MC, os DJs, os b-boys, e é isso, tentar exaltar e trabalhar cada vez mais para que as pessoas estejam imersas nessa cultura, né? Esse é o mais importante. E, e é uma música que todo mundo compreende, né? Nem É, todos, acredita? Eu já conheci umas pessoas que não conseguem entender rap, porque é muito rápido. Uma vez um cara branco, ele foi na minha casa, aí tinha várias galera e a gente tava ouvindo rap. E esse cara, ele era burguês, assim, outro rolê. E aí a gente tocou um som lá, aí passou 3 minutos. Ele, caramba, tá em português? Eu, tá. Ele, nossa, só agora eu consegui entender. E eu, tipo, pode crer. Então, acho que realmente o rap é uma linguagem específica. Tipo, tem várias coisas que eu falo, tipo, se eu quiser falar de transexualidade e gravar um vlog acadêmico. E eu passar isso para um mano da quebrada, às vezes ele não vai nem entender o que eu tô falando. Agora, se eu escrever uma música, tipo, a pessoa às vezes vai entender muito mais do que se eu escrever um artigo acadêmico, sabe? a música é uma linguagem universal, né? Eu acho que Independente do ela gênero. transcende, justamente. Independente do E é isso que gênero, me fascina na é música. universal. É universal. É, Rosa, minha querida, fazer sim. aqui uma última pergunta para você, minha querida. E essa acho que é a mais pesada delas, né? Por quê? Tá. Por você ser negra, trans, você sofreu alguma espécie de
discriminação, agora estou falando na arte, ou seja, no seu trabalho com fotografia, no seu trabalho no rap, você sofreu algum tipo de preconceito? Até porque eu conversei há pouco tempo, não sei se você conhece, com a Nega Giza, que é uma voz Sim, forte do rap aqui do Rio de Janeiro, e, e ocorre esses processos de discriminação, né? sim. Porque o rap era um universo muito masculino, né? E a gente conversou sobre isso, a mulher no rap. E agora? Mulher trans no rap, mulher trans na fotografia. Isso te trouxe algum problema por ser trans, por Então, ser negra? com certeza eu trouxe, sabe? Eu acho que na época da faculdade, por exemplo, eu tive algumas experiências muito ruins envolvendo transfobia institucional e racismo também, sabe, institucional. E somando isso com vulnerabilidade financeira, eu fiquei muito mal de saúde mental. Então, na época da universidade, eu nem me formei, eu só me afastei da universidade, porque tinha virado um ambiente onde eu me sentia o tempo inteiro um objeto, o tempo inteiro observada, sendo tratada de uma maneira exótica, sabe? Porque eu era basicamente uma das poucas, ou basicamente a única do meu curso, que era uma mulher trans, sabe? Era vários corres, então era bem complicado ser tratada como uma pessoa normal nessa época. E, paralelamente, meu canal estava bombando, e aí eu me mudei para São Paulo porque todos os meus trabalhos eram em São Paulo. Isso em 2018 eu me mudei para lá e morei 2 anos lá até esse período da pandemia que eu decidi voltar e ficar mais perto da minha mãe, que é uma mulher que tem deficiência, então eu quis ficar mais perto dela nesse processo de pandemia. E eu sinto que também existe racismo e transfobia no mercado de trabalho de criação de conteúdo. Quantos trabalhos eu não fiz para marcas que passei por violências? Às vezes até sets de filmagem, tipo, participei, por exemplo, da série Todes da HBO, e a pessoa que estava responsável por me contratar me tratou no masculino, e aquilo foi muito violento, porque essa série fala sobre pessoas trans que largam tudo para ir morar em São Paulo. Então é muito louco, essa série é um exemplo disso, como às vezes as coisas podem ser violentas. Porque essa série conta de algo que, de certa forma, dialoga comigo, a minha vida. Eu saí Sim. da quebrada do Distrito Federal e fui para São Paulo para tentar ter melhores condições de vida. Mas, ao mesmo tempo, nesse trabalho que eu fui fazer, eu fui violentada. E eu lembro que eu não pude nem falar sobre porque eu assinei um contrato. Inclusive, até agora eu posso ser processada por estar falando sobre. Mas Uhum. eu só cansei mesmo de ficar me silenciando também. Tipo, foda-se. Basicamente é isso, sabe? Eu tento falar e existir, e é isso, me mostrar enquanto pessoa que tem erros e acertos, que tem contradição, e eu acho que isso é muito complicado, sabe? Porque quando eu me coloco dessa maneira radical, às vezes eu acabo perdendo oportunidades. Eu já tive oportunidades de, sei lá, fechar trabalhos maiores, de ter mais espaço no mercado, mas para isso eu teria que me vender e me moldar. Eu teria que, Uhum. em vez de cantar rap, cantar um pop, sabe? Me inspirar nessas artistas hoje que têm um outro tipo de construção de imagem, que eu também acho que tá ok, é legítimo a Uhum. construção delas de carreira, mas às vezes não é necessariamente o que eu quero, sabe? Só quero ser ouvida, existir, ter humanidade, quero ter, tipo, estabilidade financeira para poder viabilizar os meus projetos, e não necessariamente quero ter fama, sabe? Uhum. Então é bem difícil tudo. Mas também é bom, tem muitas coisas boas, né? Então é pelas coisas boas que eu me mantenho de pé, firme e produzindo. E é uma voz, né? Uma voz forte, uma voz negra forte a nos representar. E por isso que nós te trouxemos aqui para que mais gente conheça a sua história, mais gente se inspire na sua história e mais vozes surjam para gritar que nós estamos aqui. Então, Rosa, eu fico muito feliz por você ter aceito o nosso convite, né? Agradeço aqui do fundo do meu coração. Para mim, uma experiência muito boa, porque a cada convidado que vem aqui, eu aprendo cada dia, cada vez uma coisa nova, né? Então, eu estou num processo de construção, né? E, e meus convidados só me agregam, e você está deixando aí um pedacinho de retalho para eu costurar na minha coxa de retalho lá, para aumentar o tamanho dela, no meu conhecimento e em tudo que agregue valor à nossa causa aqui. E
Antes da gente encerrar, Rosa, a gente sempre termina com uma frase que eu julgo que tem a ver com o nosso convidado, e você foi falando aí as coisas, e, e eu vi aqui a frase que eu escolhi para você, eu via trechos dela no que você falava. Então, eu Quero queria ler, ouvir. eu queria ler a frase que eu escolhi para você, se você me permitir ler essa Sim, frase para você. Então, ela é chamada de Nossos Eus. Estamos em constante transformação. Nossas ideias se renovam a cada dia. E a cada segundo surge uma nova versão de nós. Cada novo eu questiona, discorda e nos faz refletir sobre o que antes acreditávamos ser incontestável. Então, nós vamos refletir, nós vamos questionar, nós vamos discordar do que acharmos incontestável e não concordarmos com isso. Rosa Luz, muito bom. muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. Rosa Luz tinha que ser preta. É nóis, Obrigado, galera. amigo. Valeu, Sandrão. Muito obrigada. Eu acho que é isso. Adorei o seu canal mais uma vez, então já vou fazer a blogueira aqui e falar para vocês se inscreverem no canal do Sandrão, e irem lá nas minhas redes, se inscreverem no meu canal também. Quem não me conhece já me procura nas redes. Adorei esse canal também. Quando eu pensei, eu falei, gente, tinha que ser preto, né, para fazer algo nessa vibe. E bora, bora. Espero que tenha plantado alguma sementinha para quem está assistindo aí e que a gente possa colher os frutos disso de alguma forma no futuro. Isso, cada vez mais forte. Sim, e Juntos somos adorei muito mais essa, fortes. com certeza, gente, e adorei esse texto que você trouxe, porque eu acho que é isso. Vários eus, né? Eu acho importante a gente se conectar com os nossos eus, ainda mais nesse momento de pandemia, né? Só para finalizar aqui, tipo, existe nosso eu criança, nosso eu adolescente, nosso eu de vários momentos da vida, né? E às vezes é importante a gente cuidar de cada um deles para a gente ter equilíbrio e ter uma jornada massa. Então, bora nessa, galera. Tamo junto. Muito obrigado, minha amiga. Fica na Valeu. paz. Obrigado por Você tudo. também. Tchau, tchau.